Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Aonde Vamos, que é um canal novo que nasceu no dia 15 de abril de 2025 e sempre busca convidar pessoas que possam nos ajudar a pensar e a entender as questões que nos mobilizam, instigam, preocupam, fascinam e iluminam. Hoje, o nosso convidado vai nos ajudar a entender as questões que nos instigam, nos preocupam na economia. Nosso convidado é o André Nassif. André, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Regina. Obrigado também à minha amiga Cristina Mello, né, por participar, né. Então, hoje, junto comigo aqui, me ajudando nessa entrevista, a economista Cristina Helena Pinto de Mello. Porque vocês sabem, eu não sou economista, embora eu tenha muitos amigos economistas, né? Eu sou uma metida só, Você é né? quase. Imagina. E o André Carioca, professor da Universidade Federal Fluminense e economista aposentado do BNDES e um especialista nas questões do desenvolvimento macroeconômico e também economia internacional, enfim. Ele, até por conta de um início da carreira, né, André? Você, quando estava estudando mestrado, você chegou a fazer um mestrado, não concluí, depois fez pela segunda vez, aí retomou o tema, né? Sobre o processo de substituição de importações. Havia ali uma questão que você disse que era explícita, outra tácita, mas enfim. E aí você também, por ter trabalhado na Cassex, que eu queria que você contasse para quem está nos assistindo o que fazia a Cassex, você teve até informações privilegiadas, né? Você estava ali por dentro das entranhas do comércio exterior do Brasil nas décadas de 90, é isso? 90, fim de Final dos anos 80. final dos anos 80, 90, foram quase 10 anos, né, que você fala? Nesse período de... Mais ou menos, por volta de 87 até 95. Tá. E o André tem trazido uma discussão muito importante, né, nos congressos de economia, entre os economistas, sobre as questões que levaram o Brasil a chegar a uma desindustrialização prematura, né? A gente viveu, não sei se eu posso chamar assim, professora, mas a gente viveu anos de ouro da indústria no Brasil, ela até que crescia bem, né? Foram anos bons para a indústria. De repente, a gente foi vivendo um processo de desindustrialização por N razões, que aí o André vai nos explicar. E hoje a gente está num período de estagnação, né? A gente pode chamar assim, né? Então, André, conta pra gente, em cima dos dados que saíram hoje, eu acho que até é interessante porque eles nos mostram que, de fato, a gente está em um período de estagnação, né? A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, ela divulgou... Pessoal, nós estamos gravando hoje no dia 16 de dezembro. Então, a CNI soltou hoje dados que falam sobre o índice de evolução de produção da indústria, que caiu 7,1 pontos, chegando em 44,4, que a utilização da capacidade instalada da nossa indústria está estacionada em 70%, que é o menor patamar desde 2019, e que também tivemos uma queda no número de empregados em 1,2 pontos, né? Olhando entre outubro e novembro. E para eles, né, para a CNI, uma das principais causas é a taxa de juro e o encarecimento do crédito. E também um outro dado que eles trazem é que o nível de estoques também está acima do planejado. Não por uma superprodução, mas muito mais, né, por conta de uma desaceleração aí, por isso o estoque tá crescendo, né? André, para onde vamos? Para onde caminha a nossa indústria se nós não tomarmos medidas necessárias para que ela volte a crescer? Bom, os dados que você cita da CNI são dados de conjuntura, né? Porque quando a gente está falando de desenvolvimento, né, a gente tem que separar, né, uma análise de uma perspectiva, vamos chamar assim, de longo prazo, né? Se a gente estiver falando do passado, uma análise histórica. Se a gente está falando de futuro, né, de para onde vamos, que é exatamente a sua pergunta. No caso dos dados da CNI, né, eu me refiro que são dados de conjuntura porque eles refletem o efeito, né, de
uma austeridade monetária por conta de que o Banco Central justifica com o argumento de que o que é prioritário, né, para a política monetária nesse momento é trazer a inflação, eu diria, para o Banco Central a qualquer custo, né, para a meta anual de 3%. Né? Então, justamente, esses dados que você está citando são, ou seja, de um desaquecimento da economia, com já a criação de alguma capacidade ociosa indesejada, né? Indesejada porque os empresários começam a assistir, né, a uma queda, né, na demanda agregada. Enfim, supostamente com, eu não diria ainda aumento de desemprego, porque a gente não assistiu isso ainda, mas, ou pelo menos com a redução da capacidade de criar novos postos de trabalho no setor formal, etc, etc. Né? Quando você pergunta para onde nós vamos sob a ótica ainda conjuntural, vamos dizer para o ano que vem, daqui 2 anos, Tá. né, tudo vai depender de como vão se comportar, né, as variáveis principais, né, que comandam, digamos assim, o dia a dia, né, da economia. No caso, né, do lado da política monetária, os juros, se realmente eles vão cair, e no caso da política fiscal, né, os gastos do governo, ou seja, se o governo vai ter ou não maior capacidade, por exemplo, para a retomada, né, de investimentos públicos no Brasil, realmente alcançou uma cifra que eu diria preocupante. Né? Só para você ter uma ideia, a taxa de investimento público, né, da União com relação ao PIB, né, eu diria em média na última década está em torno de 2%. É muito pouco, né? Muito pouco. Por que é muito pouco? Porque se você considera, né, a depreciação do estoque de capital público pré-existente, e aí quando você transforma, né, a taxa de investimento público bruta para a taxa de investimento líquida, ela está negativa. Né? Ou seja, por que a gente sabe que é muito pouco? É muito pouco porque no Brasil, nos anos 70, nós já chegamos a uma taxa bruta de investimento de quase 10%. Ok, é verdade que nesses 10% estavam também incluídos os investimentos das empresas estatais, né? A maioria das quais foi privatizada. Mas ainda assim, né, 2% como investimento bruto da União em termos nominais é muito pouco, porque também quando você compara com a taxa de investimento bruta de outros países de desenvolvimento que estão indo muito bem, na Ásia, por exemplo, né, a Índia tem uma taxa de investimento de 9% do PIB. Hoje. Né? Então, Coreia também, né? Um exemplo que você... Coreia, enfim. A China nem se fala, mas a China é um outro tipo de, Sim. vamos chamar assim, como diz o Elias Jabbour, né? Segundo Elias Jabbour, é o próprio Estado chinês que denomina o modo de produção chinês hoje como socialismo, né, com características chinesas. Né? Sim. Enfim, e por que, né, que as taxas de juros, né, e um piso mínimo para investimento público, né, são importantes, né, e aí a gente falando do longo prazo, para tentar, digamos assim, decolar uma retomada de crescimento que seja sustentável. Consistente, no né? tempo, né? No âmbito das taxas de juros, em termos reais, quando você desconta, né, a inflação, porque de preferência, né, na média, em termos tendenciais, o que seria desejável é que elas fossem inferiores à taxa de retorno sobre o capital. Justamente por quê? Porque quando elas são superiores à taxa de retorno sobre o capital, o custo de oportunidade para os empresários, né, mobilizarem seus recursos financeiros para investimento produtivo que gera emprego é muito alto, é melhor, né, aplicar no mercado financeiro, que rende muito mais, eu fico de braços cruzados, etc. Então, isso ajuda a explicar porque os juros são importantes para o crescimento. E, de outro lado, né, um piso mínimo de investimento público é importante por 2 razões. A primeira razão, que é óbvia, né, é porque não só, né, investimento, aonde que o setor público em geral se imiscui, né,
onde o setor privado não tem muito apetite, porque o risco é elevado. Infraestrutura é o caso Sim. típico. Então, infraestrutura não só gera muito emprego, como também gera o que a gente chama em economia de externalidades, ou seja, ela beneficia, né, outros setores para além dele próprio, em geral a economia como um todo. Então isso ajuda a aumentar o potencial, né, de produtividade média da economia no futuro. Esse é um ponto. E o outro ponto é um ponto que era muito levantado por Keynes, no sentido de que o capitalismo ele tem características intrínsecas que requerem, né, um patamar mínimo de investimento público justamente para servir, né, de estímulo, né, para que o investimento privado venha a reboque. Sim. Né? Isso é interessante. Eu trouxe, inclusive, aqui um debate sobre a questão da Avibras. É uma indústria... Ela é particular. Porém, como ela está ligada à indústria de segurança, né? Só que, historicamente, na história da humanidade, né, o desenvolvimento tecnológico da indústria de segurança, ela acaba puxando... Primeiro que ela necessita de muitas indústrias no seu entorno, né? E ela acaba puxando sempre o desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliam outras indústrias. Porque... eu tinha uma visão sobre essa questão de indústria bélica, indústria de segurança, e eu fui mudando completamente a minha visão nesse sentido. Porque os países desenvolvidos sempre tiveram uma indústria de segurança bem estruturada, de defesa, bem estruturada, né? E sempre são investimentos públicos, de Estado, né? Porque se você não tiver pedidos ali de, sei lá, não sei quantos mísseis, e é uma coisa que demora 5 anos para produzir, ela não consegue se manter, né? Ela não consegue se bancar, que foi um pouco o que aconteceu com a Avibras, inclusive. Ela está devendo para funcionário, enfim... Aí tem uma questão, estão vendo se ela é estatizada, né? E por conta até que nós fomos aí banhados por uma visão neoliberal nos últimos anos, tem sempre esse discurso raso de que para quê vai gastar dinheiro público com esse tipo de indústria, e não se pensa no entorno todo, né? Nos benefícios que uma indústria... Estou citando só um exemplo, claro, né? Mas a gente vê aqui no Brasil o contrário, né? A gente está estatizando muito a infraestrutura... privatizando ou concessionando muito a infraestrutura, e inclusive precarizando em alguns casos. Muitos dos casos, é o caso da Enel em São Paulo, é o caso da Sabesp e tantas outras. Depois da concessão, houve demissão em massa, e você perde, inclusive, um histórico de conhecimento daquela estrutura daquelas empresas, né? E há uma precarização até na prestação de serviço também, né? Na sua visão, e da Cris também queria saber, vocês acreditam que tem alguns setores, alguns segmentos que têm que se manter estatais? Bom, você falou sobre várias coisas, né, ao mesmo... Misturadas aqui. Você falou primeiro, né, no sistema de defesa, né, que usa... mas não só defesa, né, mas acontece muito também no setor farmacêutico. O sistema de defesa é um sistema que tradicionalmente usa um instrumento poderosíssimo de política industrial que é muito utilizado para induzir a escala de produção, né, e viabilizar escalas competitivas de produção, que é o instrumento de política industrial que a gente chama de políticas de compras governamentais, né? Por que as políticas de compras governamentais são importantes? Justamente por um lado, né, elas vão ter um impacto quantitativo mínimo, porque o Estado, ao garantir demanda, né, para o setor privado, você se referiu à defesa, né, ele acaba, né, induzindo, né, que os investimentos nesses setores também, né, gerem, digamos assim, efeitos multiplicadores, né, sobre outros setores, e isso impacte positivamente sobre o crescimento. De outro lado, ele não tem só, né, a política de compras, né, dependendo do qual é o setor para o qual ela é direcionada, ela não tem só impacto quantitativo, mas também tem impacto qualitativo, no sentido de induzir e acelerar o progresso tecnológico.
né? O sistema de defesa é o paradigma principal disso, porque, no caso, veja o caso do sistema de defesa americano depois dos anos 80, né? Quando o Reagan faz aquele programa de Star Wars, né? No finalzinho ali da Guerra Fria. Ao fazer, né, uma garantia de política de compras governamentais, né, para renovar todo o aparato bélico americano, que aí foi exatamente a transição para os mísseis, etc., ele acaba, ao criar demanda, induzindo também, né, via rivalidade oligopolística, né, dos setores, né, produtores, né, e setores correlatos com os setores produtores, por exemplo, a eletrônica, acaba acelerando e induzindo, né, via rivalidade oligopolística, ampliação dos gastos em P&D, em pesquisa, em desenvolvimento de novos produtos e processos nesses setores, o que acaba provocando uma aceleração do progresso técnico em todos esses setores, né, e dali induzindo, né, a Conceição Tavares tem um ensaio que se tornou clássico, chamado A Retomada da Hegemonia Americana. E com isso, né, acaba, né, provocando uma transformação industrial e tecnológica dos Estados Unidos, já, né, no final dos anos 80, que no início, antes desse programa, estava em uma posição de decadência econômica, tecnológica e financeira naquela época frente ao Japão, né? Esse é um ponto, né? Agora, o outro ponto, só que eu me esqueci, né? Você... Não, eu posso só completar uma questão? Isso, veja, tem uma questão também de realização do processo produtivo de produção. Quando você incorpora uma nova tecnologia, que é uma tecnologia poupadora de mão de obra, mas ela aumenta muito a produtividade, você tem um problema de realização da produção. Você aumenta muito a capacidade produtiva e você destrói o mercado consumidor. Nesse contexto, a ação do Estado e da indústria bélica cria um terceiro mercado, de certa forma, que traz também uma certa estabilidade, né? Uma solução parcial para crises de acumulação capitalista. Eu acho que esse é um aspecto que também tem que ser pensado, porque nós estamos no meio de uma situação muito parecida, né? De introdução de novas tecnologias que impulsionam muito a produtividade com restrição de mercado consumidor. Mas me chamou a atenção, e eu pensei numa coisa interessante, que é o seguinte: eu fui visitar o Exército das Nações Unidas, né, a NATO, lá na Europa. E cada um tem a sua própria indústria. A única compra comum que eles fazem é dos instrumentos de comunicação. Isso é padronizado, mas todos os seus países mantêm as suas indústrias, mantêm os seus sistemas de compras, porque reconhecem a estratégia importante e o elemento de dinamismo econômico que eles têm a partir disso. Agora eu lembrei da outra parte da sua pergunta, com relação à privatização sim. de Alguns segmentos específicos. alguns segmentos que são atividades tipicamente públicas. Por exemplo, eu particularmente, mas isso é uma posição pessoal, sou literalmente contra a privatização de energia e água. Eu também. Né? Enfim, justamente porque você transforma, né, no caso de energia eólica, monopólios naturais, né, em monopólios privados e que acabam gerando isso que está acontecendo, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Eles têm um corte absurdo de pessoal, né? E os preços, né, pós-monopólio privado sempre são bem maiores, né, do que os preços pré-monopólios e por aí vai. Ou seja, quando a privatização, né, ela é feita, né, em nome ou com o argumento de beneficiar a sociedade, né, na verdade acabam que os efeitos, né, são exatamente, né, contrários, né, a esse alegado efeito esperado. No caso da Sabesp, aqui em São Paulo, que aí eu conheço um pouco melhor, né? Eu tenho uma preocupação adicional que vai além da questão econômica, que é a questão ambiental. Porque a Sabesp, ela era detentora de
ainda, eu não sei, Então, então, mas por exemplo, esse Parque Morro Grande que o governo do estado anunciou recentemente, estamos dando de presente um parque enorme para os paulistas, era uma área da Sabesp. Então, para não transferir essa responsabilidade para a empresa particular, esse terreno ficou para o estado e ele transformou num parque. Né? Só que anteriormente, muitas áreas de preservação, de manancial, eu não sei exatamente da lista completa quantas permaneceram na privatização com a nova Sabesp privatizada e quantas ficaram para o Estado. Mas sempre áreas com uma necessidade de preservação ambiental altíssima. Né? E a gente também vive paralelamente um ataque especulativo, tanto é que a gente tem fazendas de pesquisa científica do Estado que o Tarcísio também quer colocar à venda. Né? Então, eu estou entrando numa outra seara aqui. Mas essa é uma questão importante, porque nós estamos falando de gasto público, né? Da importância do gasto público, da compra pública. Isso é patrimônio publicamente construído com recurso público. Exato. Né? Então, é o nosso dinheiro que foi investido neste patrimônio por décadas. E que hoje deixa de ser uma propriedade pública para ser apropriado privadamente por alguns grupos que, por, enfim, N motivos, hoje têm as condições de se apropriar desse recurso. Está errado. Abrir mão de um patrimônio público não melhora o serviço público, principalmente nessas áreas. E eu acho que tem assim um falso dilema. Eu acho que o André vai... Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho que falta um certo pragmatismo. Quando a gente polariza a discussão entre público e privado, né, é o Estado, não é o Estado, isso tira a gente do norte que a gente deveria estar olhando. Então, tem uma questão estratégica de para onde vamos, como é que se integra numa estrutura produtiva complexa internacional, né? E não deveria ser uma discussão público e privado. Quando você subtrai recursos de investimento público, você está tirando estrada, porto, capacidade de competição, capacidade de integração de cadeias produtivas. É um falso dilema? O público e o privado, nesse sentido? Eu acho que, veja, na verdade, o que acontece é que a história dos países em desenvolvimento, quase que no geral, né, foi uma história em que a industrialização, né, que é a via sem a qual os países não alcançam o desenvolvimento econômico, daí a razão por que desindustrializar é ruim do ponto de vista estrutural, porque você contribui para estagnar. E essa industrialização, na origem, né, ela foi construída paulatinamente com a participação, né, de empresas estatais, justamente porque, naquela altura, né, eram diversas áreas em que não atraíam interesse privado, né? Ou seja, era, digamos assim, custoso investir em determinadas áreas. E aí você, nessas áreas, você inclui as áreas, né, em que normalmente se observam, né, investimentos públicos, que saneamento, água, energia, etc., mas também na construção de uma infraestrutura, de uma indústria básica de bens intermediários, onde entrou aço, né, enfim, indústria de bens intermediários, petróleo, etc. No caso da energia, né, no caso do Brasil, você teve várias holdings, né, Eletrobras, telefonia, etc. Nada disso atraía, né, o interesse privado, a não ser, no caso da telefonia, se fossem, né, empresas estrangeiras. Então, eu tenho a impressão de que, no caso, por exemplo, né, eu acho que quando você me pergunta se há um dilema entre o público e o privado, né, um falso dilema, né? Fala. No caso, por exemplo, da privatização, né, do processo de privatização das empresas estatais no Brasil, né, que se acelera nos anos 90, né, talvez fosse o caso, na época, de separar o que deveria e o que não deveria ter sido privatizado. Por exemplo, eu não sei se eu me oporia, né, à privatização
no setor siderúrgico, né? Ou seja, é um setor de tecnologia difundida, enfim. Mas, no caso, por exemplo, da telefonia, né? Naquela época, né, que é exatamente quando estava se dando todo o processo de transição, né, tecnológica, que acaba, levou, né, posteriormente ao aparecimento das tecnologias digitais, etc. O problema é que, e isso é uma questão cara ao Brasil, né? Nos anos 80, né, a gente estava em crise, né? Uma crise de dívida externa, em que o Estado, né, acabou tendo reflexo também sobre a capacidade fiscal do Estado. Então, àquela altura, o Estado se viu impedido de ter capacidade de financiar a transformação tecnológica em curso, né? Então, muito, né, da privatização naquele período se justifica por essa razão, né? Não por acaso, né, se você lembrar da telefonia no Brasil nos anos 80, né, ou seja, ela tinha sido relativamente, né, boa até pelos idos dos anos 70, mas nos anos 80 nós ficamos completamente defasados. Ligações caíam, etc, etc. E era caríssimo comprar uma linha telefônica, que hoje é o telefone fixo, que praticamente não existe mais, né? Exatamente. Mas você veja, se a questão da presença, né, de empresas estatais fosse, por exemplo, uma panaceia, né, você não observaria, por exemplo, né, a persistência, né, de empresas estatais, né, em diversos setores, por exemplo, em países desenvolvidos. O exemplo mais notório é o caso da França, né? Enfim, que detém, né, empresas estatais em diversos setores. Sejam eles de tecnologias altamente estratégicas e vamos chamar com potencial disruptivo, ou, né, tecnologias mais difundidas. Agora, André, você propõe, né, que seja para que ocorra essa transformação industrial, para que a gente saia dessa estagnação e tal, que a gente invista em infraestrutura intensiva, até por conta dos empregos também, né, é mais um fator. Mas você também propõe, aí eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, que seja realizada uma faxina do regime macroeconômico, né? E que se mexa nesse regime de metas, que o nosso regime de metas é muito rígido e tal. E então conte para nós, qual é a sua proposta? O que tem que ser, onde tem que ser faxinado? Não, eu usei essa expressão, na verdade você está tomando emprestado, né, que você disse que assistiu Sua palestra. ao podcast, de uma palestra que eu fiz no BNDES em setembro, né? E o título da palestra foi quase uma palestra-aula de 1 hora, né? Chamava Desenvolvimento e Estagnação do Brasil, né? Proposta para retomar e sustentar o desenvolvimento. Na verdade, essa palestra, né, foi concedida para funcionários, né, economistas, especialmente economistas entrantes, né, no BNDES, né, depois do concurso para o qual eles foram aprovados agora, nesse último concurso ano passado, e eu convidei o professor André Lara Rezende para atuar como debatedor. A questão, Regina, é o seguinte: depois dos anos 90, né, quer dizer, o mundo passou por um processo, né, que, em geral, né, é convencionalmente conhecido como neoliberalismo. Mas essa história, né, ela tem, digamos assim, é um pouquinho mais antiga, porque essa ruptura ela começou justamente com o rompimento por parte, né, do governo americano dos acordos de Bretton Woods. Ou seja, os acordos de Bretton Woods foram aqueles acordos que foram multilaterais, né, que foram resultados daquelas negociações ali no pós-guerra, né, e que acabaram, digamos assim, moldando, né, como que seria mais ou menos a interrelação das economias no mundo, né, em termos monetários, cambiais, etc. Então, até o final da Segunda Guerra, né, ou seja, do pós-Bretton Woods até o início dos anos 70, né, o mundo, né, vivia, né, com um regime
de taxas de câmbio fixas, quer dizer, todo mundo se atrelava ao dólar. Os Estados Unidos tinham uma taxa de câmbio fixa do dólar em relação ao ouro, Tá. garantia a conversibilidade do dólar-ouro, e todo o resto do mundo se atrelava ao dólar. Claro, essa taxa fixa em termos nominais, ela não era completamente rígida, porque como tinha inflação em curso, né, os acordos que depois foram sacramentados pelo Fundo Monetário Internacional asseguravam aos países, né, o reajuste da taxa de câmbio em caso de desequilíbrios que o fundo considerava, entre aspas, fundamentais de balanço de pagamento. Na prática, né, o Brasil mesmo, né, fazia uma política, né, que assegurava uma estabilidade da taxa de câmbio em termos reais, que era reajustar o câmbio. A gente tinha inflação bem acima da média mundial, quase todo mês, pela diferença da inflação acumulada aqui com o resto do mundo, né? Então, para isso, o que você tinha, né, para garantir um sistema como esse, né, tirando os países desenvolvidos, os países de desenvolvimento, né, tinham controle de capitais, principalmente dos capitais, né, que hoje se movem, né, de um país para o outro, né, para a busca, né, de ganhos financeiros, ou seja, que tem natureza meramente especulativa. Em 71, né, simplesmente porque esse sistema não estava sendo benéfico para a economia americana. O Nixon rompe, né, numa tacada com o sistema, teve uma tentativa de voltar em 73, rompe definitivamente, e os americanos, né, implementam, né, um regime de taxa de câmbio flutuante, ou seja, que as taxas de câmbio nominais são frequentemente reajustadas pelos mercados, e esse regime de câmbio flutuante acabou se espraiando depois para os outros países envolvidos, Japão, né, antiga Europa, Comunidade Europeia, etc., enfim. Mas os países em desenvolvimento ainda continuaram, né, com o velho, né, digamos assim, regime macroeconômico movido pelo controle de capitais. O que ocorre é que com a crise da dívida externa, ou seja, para quem viveu aqui nos anos 80, sabe o que foi aquilo. Ou seja, o Brasil simplesmente, a economia brasileira simplesmente vivia recorrentemente com problema de reservas internacionais em dólar insuficientes, a inflação disparou, quase que virou uma hiperinflação. Então, nós praticamente ficamos 14 anos em crise, dos anos 80. A imagem que eu me lembro toda vez que se fala desse período de inflação alta eram aqueles aparelhinhos que etiquetavam, né, os produtos no supermercado, e os supermercados precisavam de funcionários, uma quantidade enorme, porque os produtos, alguns até mais de uma vez por dia, né? Mas no mínimo uma vez por dia tudo era reajustado, né? Pois é, então, eu estou pedindo uma espécie de paciência para os seus ouvintes, né? Porque eu tô contando a história para entender o que está acontecendo agora. Então, o que aconteceu foi que, com a crise, né, o mundo, né, é um mundo movido por interesses econômicos, financeiros, políticos. Então, houve uma pressão, né, dos Estados Unidos no sentido de que todo o resto do mundo liberalizasse seus mercados. E por liberalização de mercado, nós estamos nos referindo não apenas à liberalização no mercado de bens e serviços, mercadorias e serviços, mas também o fluxo de capitais. E é justamente o que separa e distingue o liberalismo do neoliberalismo, é que o liberalismo ficava restrito a uma tentativa de estimular o livre intercâmbio, né, mas apenas limitado ao comércio de mercadorias e serviços. E o neoliberalismo espraia toda a prática, né, do livre jogo das forças de mercado também para o mercado financeiro de capitais. O que ocorre? Né? Isso, no caso da América Latina, ficou conhecido, né, por um termo que o economista americano John Williamson chamou de consenso de Washington. Ou seja, o título do paper clássico dele é What Washington Means for Structural Reform.
né? E aí, não é que o Williamson era um defensor do consenso de Washington. O que ele fez foi o seguinte, ao, digamos assim, captar, né, qual era a proposta, né, de política de reestruturação das economias latino-americanas em crise, né, quase situação terminal, o que o Departamento do Tesouro americano, o Banco Mundial e o Fundo Monetário consensuavam como políticas econômicas que seriam benéficas para que esses países retomassem o desenvolvimento. E aí, nesse decálogo, o Williamson incluía privatizações, liberalização comercial, mais tarde, que teve o segundo consenso, liberalização do fluxo de capitais, etc. Ora, houve uma pressão do Tesouro americano e dos órgãos multilaterais, em especial do FMI, no sentido de induzir os países latino-americanos a fazê-lo. Isso ainda é década de 80 ou já é 90? Nós já estamos no meados dos anos 80. E o que aconteceu Porque você foi para a CEPAL, né? Em 91 que você vai para a CEPAL? Foi para a CEPAL, Fui fazer um curso de um ano lá. O que aconteceu? Houve uma pressão, né? E aí, a partir do final dos anos 80, né? O secretário do Tesouro americano, na época chamado James Brad, né, desenhou uma reestruturação da dívida externa dos países latino-americanos, que passou a se chamar Plano Brad, que em linhas gerais significava o seguinte: pela primeira vez, quem aderisse ao plano tinha praticamente mais da metade da dívida cancelada, ou seja, um deságio da dívida. Ou seja, o problema da dívida é como se fosse um reconhecimento de que era impossível pagar a dívida por conta de que o estoque e as taxas de juros sobre ela incidentes era tal que, né, os países não tinham capacidade de pagamento, a não ser condenando as economias à e ele fala eterna isso, né? estagnação. Fala, se a gente quiser receber, tem que ajudá-los a pagar. Exatamente. E aí o que ocorreu? Esse plano foi desenhado pelo Tesouro americano, mas como os Estados Unidos têm a maior cota no FMI, foi o FMI que intermediou, né, a adesão dos países. Tá. Porém, tanto que os países foram um dos primeiros a entrar no consenso, se não me engano, não estou bem certo, mas se não me engano foi México, Costa Rica, Chile. O Brasil foi o último. Por quê? Porque tinha uma condicionante. Para que você entrasse no plano, era importante que você liberalizasse seus mercados. Em especial, né, já nos anos 90, abrir, né, os países abrirem seus mercados de capitais aos fluxos de capitais de curto prazo, né, que tem mais natureza para investimento e portfólio. Então, isso é na época do governo Sarney? Não, isso já no Brasil, do Collor, já? 92. Tá. Ora, aonde eu quero chegar? Que com a liberalização, digamos assim, financeira e externa, e existe na macroeconomia internacional uma teoria, né, que foi proposta por um economista canadense, né, chamado Robert Mundell, que recebeu o prêmio Nobel, que ele mostra que não é possível você ter taxa de câmbio fixa com ampla abertura ao movimento de capitais. Ou seja, com ampla abertura ao movimento de capitais só é possível, né, ter taxa de câmbio flutuante. Não é que com taxa de câmbio flutuante, né, você consiga também ficar totalmente livre, né, de crise financeira. Mas com taxa de câmbio fixa, o país fica muito mais sujeito a ataques, crises financeiras induzidas por ataques especulativos do que no segundo caso. E aí, o que aconteceu? No Brasil, a abertura ao movimento de capitais foi feita ali por volta de 92. Nós tivemos o Plano Real em 94, com o regime de taxa de câmbio fixa. Depois tambor semi-fixa. O que deu? Uma crise financeira, justamente porque não é possível você prolongar por muito tempo, né? E ainda era o dólar, R$1, $1, né? Depois caiu, real, né? Depois ficou sobrevalorizado, né? Depois cai. Quem aproveitou para viajar não pode reclamar, né? E aí a gente chega à situação atual. A situação atual é que depois da crise financeira, aí nós, né, implementamos, né, um regime de metas de inflação,
né? Que é justamente para ter alguma âncora, né? Porque se a âncora anterior era cambial, né? Você passou a substituir a âncora cambial por uma âncora monetária. Âncora no sentido de ter algum preço macroeconômico, né? Como Estipulado como uma meta. que dê, né, alguma estabilidade, que sirva de peça fundamental para assegurar a estabilidade macroeconômica e evitar muita instabilidade. É necessário, então, que alguma âncora se tenha. Alguns há controvérsias. Não, eu acho que no mundo com abertura ao movimento de capitais, sim. Tá. O problema, né, e aí é onde eu vou chegar na sua pergunta, você vê que eu estou fazendo uma longa digressão. Não, mas senão a gente não entende mesmo, né? Fica... Uma longa digressão é que, na prática, né, o resto do mundo, né, eu estou falando do resto do mundo fora dos Estados Unidos, que tem, para usar o termo de Giscard d'Estaing, o privilégio de exercer o que chama de exorbitante privilégio de ser o detentor. E a moeda deles, da né? moeda que serve de padrão monetário internacional, que é o dólar. Na prática, o resto do mundo não tem completa autonomia, como tem os Estados Unidos, pelo menos até agora, ou pelo menos bastante autonomia para fazer políticas monetárias e fiscais autônomas. Por quê? Porque, na verdade, veja só, quando eu estou falando do resto do mundo, eu estou falando do resto do mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Mas mais ainda, os países em desenvolvimento, a autonomia é muito pequena, se é que existe alguma, para fazer uma política monetária que assegure simultaneamente a estabilidade de preço e contribua, né, para o crescimento. Por quê? Porque, na verdade, isso quem mostrou foi uma economista. O Mandel já tinha mostrado isso de alguma forma, mas uma economista francesa, né, chamada Hélène Rey, né, que ela diz o seguinte, olha, ela mostra o seguinte, na prática, né, a política monetária, quer dizer, os juros praticados no resto do mundo seguem, né, a direção dos juros básicos nos Estados Unidos. Ou seja, quando você tem uma situação em que a economia americana entra para aquela fase de bonança internacional, em que os juros básicos caem em termos nominais reais, né, eles induzem o fluxo de saída de dólares para o resto do mundo, né? E, claro, se a casa, né, dos países periféricos estiver relativamente bem arrumada, vamos trazer para o Brasil, né? O Brasil se beneficia disso no sentido de que também aqui o Banco Central vai ter maior espaço para reduzir os juros, não é isso? Só que aí você tem uma contrapartida que nos é cara, né? Na fase de bonança, com uma redução de juros, ainda que você tenha um diferencial maior em relação ao pago fora, nos países, em média nos países desenvolvidos, você atrai excesso de capital para cá, parte expressiva dos quais não é capital de longo prazo, investimento externo direto para fins de produtivo, mas capital de natureza especulativa, que está basicamente interessado nos ganhos financeiros imediatos, né, proporcionados pelo diferencial de juros, dado sopesado que é um risco cambial, evidentemente. Porém, né, e aí o que ocorre, né? A taxa de câmbio valoriza, quer dizer, o real, para trazer o exemplo para o nosso caso, valoriza nesse ciclo. Isso aconteceu, por exemplo, entre 2004 e 2011, na média, em termos tendenciais. Porém, você desajusta o saldo do balanço de pagamento em conta corrente. Ou seja, é o que o professor Bresser chama de quê? A conta corrente, né? O real valorizado, né, abarrota o país de importações, aí o que acontece? O país faz uma estratégia de política industrial, como nós tivemos nos anos Lula, né? 1, 2 e Dilma 1. Política industrial, tecnológica, comércio exterior, PITSA, Lula 1. Política de desenvolvimento produtivo, Lula 2. Mais um programa de política social, Plano Brasil Maior, Dilma. E a economia brasileira crescendo. Sim. Mas a expansão expressiva da demanda agregada acabava vazando para o exterior. Ou seja, em vez de você gerar empregos no Brasil, você gerava fora do Brasil por conta da tendência à sobrevalorização cambial. Quando esse ciclo... Era o boom das commodities também. Sim, também. Mas quando esse ciclo se reverte,
que ciclo se reverte? Seja por deterioração dos fundamentos aqui, interno. Por exemplo, a conta corrente ela pode ter déficit, mas até certo limite. Se o mercado acreditar que dada a taxa está valorizada demais para sustentar o déficit, ele pode a qualquer momento fugir, você tem um choque. Ou então, independentemente disso, se no meio do caminho você tiver algum choque internacional, 2008, você tem fuga de... Aí o ciclo se reverte, o Banco Central é obrigado a aumentar o juro. O que eu quero dizer é que, e aí eu vou chegar à proposta da faxina, é que na prática, mas então, né, os bancos centrais dos países em desenvolvimento estão numa camisa de força. Do ponto de vista do jogo, né, do arranjo, da arquitetura financeira internacional pós-Bretton Woods, até certo ponto, sim. Mas essa camisa de força, ela não é totalmente, né, não manejável, dá para manejá-la, desde que nós consigamos fazer um arranjo macroeconômico que lide com essas restrições. Ora, a melhor forma de entender que é possível é comparar com experiência de países em desenvolvimento que também estão lidando com as mesmas restrições da arquitetura financeira internacional e que usam, portanto, tem regime de câmbios flexíveis, flutuantes, porque no mundo de abertura ao fluxo de capitais não é possível, né, ter câmbio fixo, não são compatíveis. Operam com regime de metas de inflação, só para que os ouvintes possam ser informados, não são todos os países que praticam políticas monetárias amparado por regime de metas. Hoje, atualmente, cerca de 50 e poucos países. Sempre está variando. Mas esses países que operam com regime de metas de inflação, eles têm regime de metas mais flexíveis. E o que eu chamo de regime de metas mais flexíveis? Primeiro, eles trabalham com uma meta de inflação anual que seja compatível com a estrutura da economia desse país. Por exemplo, a Índia, ela aderiu ao regime de meta de inflação só em 2016, né? Com uma meta de inflação anual de 4%. Segundo, eles têm horizonte. Segundo, eles em geral, e aí é uma questão que se define por lei, né? No início, para seguir a lei. Ou seja, o Conselho de Política Monetária do Banco Central tem que seguir, né, essa regra. Vários bancos centrais têm só um único mandato. O que é um único mandato? O objetivo da política monetária, do manejo dos juros, é apenas trazer a inflação para a meta. Mas a maioria dos países, hoje na Ásia e também na Europa, em desenvolvimento, né, que trabalham com regime de metas de inflação, tem duplo mandato. Quer dizer o quê? Que os objetivos prioritários são trazer a inflação para a meta e assegurar o crescimento. Por que isso faz a maior diferença? Porque quando você tem os dois objetivos, o Banco Central não vai ser complacente com inflação alta, mas também não vai ser complacente com, né, períodos, né, de ciclos de crescimento baixo. Então, ele calibra melhor isso. E talvez o mais importante, né, seja o prazo para alcance da meta. Até o final do governo Bolsonaro, o prazo para alcance da meta era apenas um ano candelário. Imagina que você tem um choque, qualquer como você teve pós-pandemia, né? Se você quer trazer a inflação para a meta, antes era 4%, agora é 3%. Para a meta que foi fixada, como o Copom tem que entregar isso para o Conselho Monetário Nacional, do contrário ele tem que fazer uma carta justificando, etc., o custo econômico e social em termos de perda de produto e perda de emprego vai ser alto, porque ele vai ter que botar os juros durante muito tempo para trazer. Então, o Brasil, sob Haddad, mudou, né, o Banco Central, né, já no governo Lula, mudou para meta contínua. Mas o horizonte relevante, não de alcance, né, com que trabalha o Banco Central
18 meses. Você tem, na maior parte dos países que fazem regime de metas mais flexíveis, o horizonte é de 3 a 5 anos e muitos deles, o horizonte é simplesmente o médio prazo. Né? Veja, isso está documentado num artigo que está publicado, que eu escrevi junto com 2 colegas coautoras, que foi a Carmen Feijó e Eliane Araújo, né? Documentado na revista britânica, na Universidade de Cambridge, né? Cambridge Journal of Economics, né? Exatamente, acho que tem esse título, Inflation Target and Macroeconomic Policy, né? Um estudo comparado, né, de regimes que têm meta de inflação. Nós falamos da política monetária. No que se refere à política cambial, né, você tem regime de câmbio flexível. A gente aprende, né, nos livros textos que os regimes de câmbio flexíveis, eles nunca são totalmente flexíveis. O rapaz falou para não bater aqui, eu já estou batendo, fico um pouquinho empolgado. Né? Os regimes, na prática, né, eles são chamados de flutuação suja. Né? Tem essa expressão curiosa, justamente porque, na prática, os bancos centrais, eles fazem, né, intervenções esporádicas. São aquelas compras, aquelas... esporádicas exatamente para tentar manter, né, a taxa de câmbio, né, relativamente, para evitar volatilidade. Mas veja, quem deve praticar regime de flutuação suja são os países desenvolvidos. E por quê? Porque eles, sim, quando você vê, por exemplo, os movimentos diários do iene em relação ao dólar, do euro em relação ao dólar, que são essas 3 moedas, ou mesmo de moedas de países escandinavos que não estão no euro, franco suíço, etc., eles estão sempre ali orbitando, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho marginalmente para cima, marginalmente para baixo. Então, isso é volatilidade deles. Então, esses bancos centrais, né, esporadicamente fazem intervenções, né? O problema é que o Brasil, na prática, o nosso regime cambial nem sequer é de flutuação suja, é um regime cambial quase de flutuação pura, né, que só existe no manual, né, teórico de livro-texto, né? Quando a Ásia, na verdade, faz o que os economistas especializados chamam de regime de câmbio flutuante administrado. Né? O que significa o regime flutuante administrado? Não só para evitar volatilidade, mas manter o nível, não a variação, o nível da taxa de câmbio real, descontado diferencial de inflação interna e externa, estável. Eles usam todo o cabedal de instrumentos, né, de política cambial à disposição dos bancos centrais para evitar isso. Sejam compras no mercado à vista, intervenção no mercado. Você tem todo um cardápio para transformar. Inclusive, né, por que não, né, por que não algumas formas para controlar o excesso de capital especulativo? Por exemplo, o Manteiga, né, colocou um imposto, né? E os estudos mostram... Mas daí a Faria Lima vai gritar, né? Pois é, mas naquele momento em que o Manteiga colocou o imposto, sabe por que foi? A equipe econômica estava tão desesperada e preocupada porque o real estava valorizando demais, isso estava exatamente retirando competitividade, que, como numa atitude de desespero, colocaram um imposto para evitar um piso, né? E os estudos mostram que foi, né, que mostrou resultado essa medida. Essa medida mostrou resultado. Falei da política cambial e falta falar da política fiscal. Mas só uma pergunta ainda com relação à questão da meta de inflação. Na sua visão, a gente está com uma meta muito baixa. E qual seria, mais ou menos, um percentual? E um prazo muito curto. E um prazo muito curto, a meta de inflação no Brasil deveria ser 4%. Né? E não só eu que estou sugerindo isso. O Demian Fioca também. Fioca, o Braulio Borges. Eu me lembro que quando o Lula tomou posse, que o Haddad, né, foi
nomeado como ministro da Fazenda, né, na transição... Comecinho, né, de 23. Isso, que aí teve a lei de autonomia do Banco Central, etc. Né, o Conselho Monetário Nacional é que estipula a meta. E o Conselho Monetário Nacional é formado pelo presidente do Banco Central, que então era o Roberto Campos Neto, que se opunha que a meta continuasse em 4, ele era favorável a cair para 3, o Haddad e a Simone Tebet. Ora, né, nós tínhamos 2 votos, né, o governo teria 2 votos em tese para, né, contestar, né, o argumento do Roberto Campos Neto. E com vários trabalhos, então, na ocasião, eu me lembro que o Braulio Borges escreveu, o Ricardo Barbosa, que é um outro colega meu na época também, enfim, e eles alteraram para 3. É claro que eu perguntei ao André Lara Rezende, eu acho que ele não tem problema eu dizer ali, o André Lara, hoje ele dizia, e eu vejo que o André Lara é um crítico da política monetária, né? Dizia, eu acho que alterar a meta agora só causaria confusão. É possível que sim, mas nós já tivemos a oportunidade, não existe o governo de fazê-lo. Então, resumindo, seria, né, uma meta de 4% com prazo, né, mais flexível e o duplo mandato. E para terminar na política fiscal, né, aquilo que você está falando, é uma faxina. Mas veja, quando eu estou falando uma faxina, não tem nada de radical nisso. Não. Porque o que se está propondo é simplesmente se adequar à prática dos países em desenvolvimento, em especial na Ásia, e que conseguem ter estabilidade inflacionária, inflação baixa, né, e com crescimento econômico sustentável, e não uma situação de crescimento que a gente chama de voo da galinha, stop and go. Cresce um pouquinho mais, recua. Na política fiscal, né, o arcabouço fiscal atual melhorou muito em relação ao teto de gastos, não há dúvida. Né? Você tem alguma flexibilidade, né, para ampliação de gastos públicos, etc. No entanto, né, você não tem nenhuma flexibilidade para que assegure, né, que os investimentos públicos, como proporção do PIB, vão ampliar para algo, né, que seria razoável no Brasil, em torno de 4, 5% do PIB. Nada assegura, ou seja, essa flexibilidade não viabilizará. Então, eu acho que, já que ano que vem vai ter eleição, uma coisa que poderia entrar no debate seria uma espécie de ajuste desse arcabouço fiscal atual para criar regras, algum tipo de cláusula para ampliar, né, a participação dos investimentos públicos com proporção do PIB, né? Porque, veja, uma pergunta bem óbvia. Com todos os desafios, né, que nós vamos ter para o resto do século e que se abrem janelas de oportunidades enormes para o Brasil, que é exatamente a transição para tecnologias de baixa emissão de dióxido de carbono. Por que as janelas de oportunidades são enormes? Porque esse jogo está, de certa forma, zerado, porque ninguém sabe para onde que vão essas tecnologias. Nem mesmo os países desenvolvidos. Então, é exatamente quando o jogo está zerado, no sentido que você está no limiar de uma transição tecnológica disruptiva, né, e que os países podem aproveitar isso. Então, a pergunta é possível, né, esperar, né, que sem uma indução, né, mínima do governo para trazer o setor privado junto, o setor privado vai ter apetite ao risco para antecipar investimentos de tamanha envergadura, de tamanho risco e incerteza? A resposta é não. Então, o que se pode fazer? Você tem várias opções no cardápio. Uma delas, né, mas aí eu teria algo que teria que ser explorado, analisado, né, com os especialistas, é uma proposta do Bresser, que tinha sido, na época, né, amparada pelo André Lara Rezende também, de alguma criação de um funding, né, público, que seria exatamente, né, utilizado para esse fim. Uma outra opção seria que no arcabouço, né, a gente não tem teto para variação dos gastos como um todo, etc. Por que não um piso mínimo, né, para investimento público? Né? Enfim, existem opções no cardápio,
né, que realmente consigam fazer com que o Brasil se livre, né, dessa chamada armadilha da estagnação. Porque, do contrário, sinceramente, do contrário, não ficaria muito otimista que a gente poderia ter mais uma década, né? Nós ainda estamos em 2026, né? O final da década, quiçá a próxima, mais uma década, né, de estagnação. A gente já vai para mais de 5 décadas de estagnação. É mais um comentário mesmo, porque eu acho que isso entra numa questão da área da comunicação, né? Porque toda estratégia de comunicação é uma estratégia de medo com relação ao enfrentamento das questões fiscais. É um governo que gasta muito, é um governo que arrecada demais, é um governo que sobretaxa, é um governo que gasta mal. É um discurso que não deveria pertencer ao campo das empresas, do empresariado, que tem uma lógica que conversa com a lógica do André. Ou seja, que sabe que qualquer empresa que gaste mal, que não arrecade direito, que não aloque eficientemente, que não seja propositiva no sentido de fazer investimentos na direção correta, não vai para lugar nenhum. Qualquer conselho de administração é olhar para isso e falar, peraí, ele está correto, tem que fazer um investimento para crescer. Mas a gente precisa vencer bolhas de comunicação para fazer com que as pessoas enxerguem. Parece que tem uma névoa, né? Agora, eu queria acrescentar só uma única observação a isso tudo que eu falei. Não é uma tarefa fácil, né? Porque uma coisa, né? No meu livro, eu acho que eu uso essa expressão popular, né? Falar é fácil, fazer é que são elas. Meu pai falava muito assim, essa expressão. E significa o quê? Que tem uma economia política, né? De você implementar e mudar a regra do jogo. E a gente tem que contar com toda a resistência, principalmente do lado que se opõe. Você citou a Faria Lima, etc. Enfim. Inclusive, eu ia justamente perguntar, tendo em vista o cenário político, mesmo hoje, né? Mas a impressão que eu tenho é que o país nunca sai de período eleitoral, né? Porque qualquer um no Poder Executivo, ele acaba de ser empossado, a gente já está falando da próxima, e quem são os próximos candidatos, e quais vão ser os arranjos políticos, né? Mas claro, que se aproximando, já que nós teremos eleições para governo do estado e para presidência, senadores, que vai ser muito importante também, né? Com todas essas críticas ao Congresso atual, enfim, a gente tem várias questões aí políticas. Você acredita que na atual conjuntura o governo Lula ele só pode propor esse debate, mas não é possível mais ele fazer muitas mudanças nesse sentido, né? Não dá tempo, ou dá? Agora não. Não, né? Agora não. Acho que é algo que pode vir para o debate do próximo ano e tal. E se ele se reeleger, aproveitar o início do próximo mandato. E aí a gente também tem que ver quais são as forças, né, que vão compor a renovação do Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que efetivamente são a composição, né? Essas duas forças são as forças que vão, de certa forma, sinalizar, né, até onde, né, o próximo presidente pode ir ou não para fazer políticas de realmente transformação, para fazer mudanças, né, substanciais. O Haddad falava muito que eles herdaram um passivo de dívida de precatório que o governo anterior não pagou e o governo Lula pagou, né, honrou com a dívida do Estado. O quanto isso atrapalhou? Era tão vultoso assim para chegar a... Eu não tenho a cifra de cabeça, mas foi algo que atrapalhou sim os especialistas. Mais no início, né? Sim. Isso muito contextualizado, né? Eu não acho que esse é um argumento substantivo suficiente para evitar. Não só isso, mas é porque, veja, eu falei do teto de gastos, né? Que muitos analistas dizem que funcionou e tal, mas não esqueçamos que ele vigorou, né, do governo Temer, acho que foi 17 até o final do Bolsonaro, mas praticamente em todos os anos eles tiveram que pedir crédito extraordinário ao Congresso e o Congresso aqueceu, concedeu, ou seja... Mas em troca das emendas secretas, né? Foi aí... Isso que
praticamente foram radicalizadas essas emendas, que ficou conhecido como orçamento secreto, né? Enfim, do governo, finalzinho do governo Bolsonaro. As emendas PIX, né? Isso dá um passo atrás na conversa, porque o André fez referência a um paper que ele escreveu sobre a questão das economias desenvolvidas em relação... E tem um padrão com relação à taxa de câmbio que vocês identificam nesse trabalho, não é? De que a apreciação cambial se processa por mecanismos diferentes entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Ou eu estou equivocada? Não sei, não lembro desse paper. O que eu falei é que eu acho que nesse paper que eu mostro é que países que têm regime de metas de inflação mais rígidos, como o Brasil, né, crescem menos, ou seja, o crescimento é menor e a taxa de câmbio, né, exatamente segue, né, mais ou menos esse padrão, no sentido de que é muito mais volátil e que tende a ficar a moeda sobrevalorizada exatamente no ciclo de expansão, que se esperaria que seria mais benéfico que elas ficassem em níveis competitivos, né, para digamos assim, dar suporte à transformação industrial, tecnológica, à reindustrialização. E nos períodos de choque, que é o caso do Brasil pós-pandemia, eles desvalorizam, às vezes, demasiadamente. Então, entendi. Estamos caminhando já para a reta final aqui da nossa entrevista. Analisando esse cenário externo de guerra, né, da Ucrânia, que já está quase chegando em 4 anos de guerra, o choque tarifário de Trump, que acabou não dando certo para ele, para o que ele pretendia, né? Mas, enfim, foi um susto, né? Porque até ele voltar atrás demorou. Nós conseguimos contornar, nós, Brasil, conseguimos contornar, né? Teve uma força-tarefa ali de ministros, com o Itamaraty, e hoje nós, na verdade, ampliamos o nosso leque de clientes, né, externos, o que acabou sendo bom para o Brasil, né? Então, de uma maneira geral, eu queria ouvir o André e depois a Cristina também. Como é que vocês avaliam, como é que estamos fechando a economia brasileira em 2025? Não, eu não avalio que o choque tarifário do Trump acabou sendo bom para o Brasil. O que ocorre é que, na verdade, se espera, não sei se esperaria, houve de fato um choque inicial, mas eu me lembro que o próprio Paul Krugman, eu realmente esperava, né, que o efeito, o impacto negativo fosse maior. Tá. Mas o próprio Paul Krugman, assim que ele fez essa coisa do tarifaço, primeiro a gente ficou na tarifa de 10%, né, naquele dia que ele chamou de Liberation Day, né, mas depois, por conta, né, de ter ele utilizado também o argumento político, enfim. Aí fez o acréscimo dos 40% e aí ficamos taxados de 50%, que era algo realmente inacreditavelmente alto, né? O Paul Krugman dizia, olha, o impacto vai ter algum impacto, mas o impacto líquido final não vai ser tão desastroso assim, né? Por uma razão simples, porque nós temos uma estrutura de comércio exterior, tanto do lado das exportações quanto do lado das importações, muito diversificada em termos de parceiros. O Brasil, de fato, em termos multilaterais, é um global player, né? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo global player, os Estados Unidos têm uma participação aí que não é desprezível no comércio. É nosso segundo, né? Exatamente, depois da China. Mas o fato é que as exportações brasileiras representam 3% do PIB, né? Ou seja, as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Então, realmente é muito pequeno em relação ao tamanho, vamos chamar assim, da economia. De fato, o impacto foi menor porque, do ponto de vista dos produtos agrícolas, vários, mesmo logo depois, algumas semanas depois, ao perceber que isso poderia gerar, né, inflação nos Estados Unidos, que já estão sofrendo por causa do impacto tarifário global, o Trump recuou e colocou vários produtos isentos do tarifário inicial de 50%. Isso sem falar depois na negociação posterior que se seguiu, né, após aquela química, né, entre o Lula e o Trump, né? Então, o que ocorre é que
do ponto de vista, com relação aos produtos agrícolas, o Brasil teve relativa facilidade maior do que o esperado, no sentido de compensar com terceiros mercados, segundos mercados. Né? Enfim, mas na verdade os setores mais afetados, né, se não estou enganado, né, é que a gente também exporta produtos industrializados, mesmo bens de capital, claro, bens de capital de tecnologia mais difundida, bobinas, né, autopeças, sim, etc. Né? Então, esses setores, né, foram relativamente mais afetados. Mas o saldo líquido, aí você tem razão, né, foi inferior. Agora, eu acho que esse é um ponto importante, né? Por que o real, né, ainda está subvalorizado? É ótimo, né? Porque eu acho que esse é um tema interessante, né? Porque a taxa de câmbio, é importante que a taxa de câmbio real esteja em nível competitivo, que não foi o que aconteceu entre 2004 e 2014, na média, né? Salvo exceções pontuais, mas ela está subvalorizada desde 2020, desde a pandemia. Né? Então, muitos analistas, né, cobram, bom, mas e aí? Né, nós já estamos já vamos para o 6º ano em que o real está no nível competitivo. Cadê a reação da indústria? Ora, mas aí eu preciso de quê? De uma estratégia de desenvolvimento econômico para valer, aí daí é importante. Não basta só o câmbio. É importante uma estratégia de desenvolvimento. E só uma estratégia de desenvolvimento que você teve uma tentativa em Lula 1 e 2 e Dilma, sem o câmbio também, então tem que ter a sinergia entre ambos, para que, né, o câmbio de fato, como preço macroeconômico junto com os juros, deem suporte para a retomada dos investimentos privados. Mas aí eu preciso o quê? De ter estímulos para a ampliação da taxa de investimento bruta, que vai somar investimento privado e público, e aí eu entro com o arranjo macro, que é a política monetária, fiscal e cambial, né, a que eu me referi, né, anteriormente. Por quê? Porque, na verdade, né, o mundo, a economia global, na prática, ainda não saiu da crise pós-pandemia, entre aspas, né? Porque nós tivemos a pandemia, depois todo, né, o problema da interrupção de cadeias produtivas, isso foi resolvido. Aí nós tivemos a guerra da Ucrânia com a questão no Oriente Médio, enfim, o tarifaço do plano. Então, você tem uma série de turbulências que ainda não fizeram a economia mundial retornar ao tal ciclo de bonança internacional, né, que uma vez retornado, com o arranjo macroeconômico que a gente tem, bom, aí o que pode acontecer? Aí os juros dos Estados Unidos vão entrar no futuro, vamos botar aí nos próximos 5 anos, se eu tiver, né, se o mundo realmente for otimisticamente para melhor. Os juros americanos vão cair, a liquidez internacional, se nada de ruim acontecer, vai vazar para o resto do mundo, e os juros, né, a partir do ano que vem aqui também vão cair. Mas com esse arranjo macroeconômico, o que a gente tem? Né? Nova entrada e avalanche de capitais, apreciação de capitais, e aí o que a gente... apreciação cambial, e aí o Brasil, mais uma década, né, repetiria aquela história do cachorro correndo em torno do seu próprio rabo. Nem crescimento, nem estabilidade. Tomara que isso não aconteça, que eu esteja errado. Regina, quando a gente não tem estratégia, a gente é parte da estratégia de alguém, né? Então, eu acho que a pergunta mais importante é onde vamos. Acho que o André aponta várias direções, né? Mas tem uma questão que ele fala agora no final, que eu acho que é importante, que é, nós temos não só um problema de arquitetura financeira internacional, mas de arquitetura produtiva internacional. Há um conflito internacional entre grandes economias. Nesse contexto, se a gente não sabe para onde ir, pode mudar o que for, né? Pode mudar a política monetária internacional, pode mudar a política produtiva e o arranjo competitivo global, mas nós não vamos saber para onde ir. E eu complementaria, você falou na arquitetura financeira internacional e arquitetura produtiva, assina embaixo. Todo o nosso desafio dos países em desenvolvimento é como nós vamos reagir ativamente, não passivamente, nós também,
né, forjarmos uma arquitetura produtiva doméstica e uma arquitetura Regional. financeira para lidar, né, com Eu isso. acho que essa é uma questão importante, né? Você tem mudanças nas cadeias produtivas, né? Mais geocêntricas, mais próximas. Acho que a pandemia trouxe um pouco isso. A gente tem uma oportunidade na América Latina para isso. E a gente vê Porto sendo construído, né? O de Xangai, no Peru, né? É. E isso é parte de uma estratégia, mas que não é uma estratégia latino-americana, não é uma estratégia nossa, né? Não, Foi é discutido, chinesa. não foi pensado. Então, e a gente tem mesmo uma janela de oportunidade. Eu acho que o André é muito oportuno na hora que ele coloca isso. Ele coloca a arquitetura financeira internacional, ele coloca a questão da mudança na organização produtiva global e ele coloca essa questão também da... Fugiu. De como reagir. De como reagir, né? De que você pode ser mais propositivo. É. E o papel importante que o investimento público tem nesse contexto, né? Nessa faxina. Acho que você... That's it. eu acho que você resume bem aí, tem um bom plano. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar que eu não tenha perguntado? Falei demais. Não, foi excelente, uma aula. André, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um Excelente prazer. explicação. Foi muito, prazer. muito Muito bom. boa. E, Cristina, obrigada por estar aqui ao meu lado, me ajudando Prazer nessa enorme. conversa. Então, pessoal, aonde vamos em 2026 e nos próximos anos? Eu espero que a gente tenha ajudado com essa entrevista de hoje, né? Eu sei para onde nós vamos. Assistir ao Agente Secreto. Agora, nós estamos saindo daqui, nós vamos assistir ao filme que nós ainda não vimos. Mas quando vocês estiverem assistindo essa entrevista na próxima semana, já teremos visto o filme. Que nós esperamos que em 2026 ganhe o Oscar. Melhor ator, melhor diretor, enfim, a melhor da atriz coadjuvante também. Pessoal, esse é o último programa que nós estamos produzindo em 2025. Eu queria agradecer muito a todos que têm acompanhado as entrevistas aqui para a gente saber aonde vamos em vários setores, na economia, na política, na geoeconomia, na educação, a falta de leitura dos jovens, enfim, a gente tentou trazer sempre temas que nos instigam, nos fascinam, nos iluminam. Então eu queria desejar para todos um ótimo final de ano, Feliz Natal e nos vemos em 2026. Obrigada pela sua audiência. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente. Um beijo para todos.